A falta de diálogo. Uma brecha que damos para o nosso adversário agir. Vamos aprendendo com o Espírito Santo mais uma vez. Esse vídeo hoje, de uma forma diferente, eu venho trazer um testemunho pessoal para contar para vocês como em coisas simples o inimigo consegue nos enganar, de fato. Essas semanas agora atrás, eu ouvi um áudio que mandaram em um grupo de uma pregação falando sobre isso. Aquilo mexeu muito comigo no momento, de certa forma, porque é muito real. A nossa falta de diálogo, a falta de comunicação. Mas eu ouvi e deixei pra lá. Simplesmente resolvi deixar pra lá. Só ouvi. Como muitas vezes a gente faz isso, né? E durante a semana aconteceu algumas coisas. E que eu comecei a ficar muito opressa. Um peso, uma coisa ruim. Então eu comecei, falei assim, gente, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. E pasmem, fui orar e perguntei pro Espírito Santo o que não estava do agrado dele. O que eu tava fazendo de errado que eu tava sentindo aquela coisa horrível. Porque a gente tem mania, né? Eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos eu, é um testemunho pessoal, a gente tem a mania de achar que tudo é o inimigo fazendo alguma coisa. Sim, às vezes pode ser, obviamente, não tem como descartar essa hipótese. Porém, tem coisas que nós não vigiamos e damos a liberdade dele agir. Então, eu orei, eu falei, com toda a sinceridade no meu coração, eu falei, o que tá acontecendo? Eu tô te magoando de alguma forma? Porque eu também tinha visto um vídeo, eu sou muito de ouvir as pessoas falar, e tem coisas que realmente mexem com a gente, eu acredito que de certa forma é o próprio Espírito nos mostrando. Eu tinha visto um vídeo também falando sobre que tem coisas que entristecem o Espírito Santo, que ele é sensível, e aí isso me pegou também. Então foi onde eu não tava bem, fui orar, orei num dia de noite, e não obtive uma resposta imediata. No outro dia de manhã, fui fazer meu devocional, vim orar e perguntei para ele de novo se tinha algo que ele não estava de acordo. Pois na hora ele me respondeu dentro da minha cabeça o que não estava de acordo com ele. E uma coisa simples que eu vou falar aqui para vocês verem como que as coisas funcionam. Eu não estava, né, brigada com meu esposo, mas eu estava assim, fechada. Falei assim, ai, não adianta falar, vou deixar pra lá, porque tanto que fala, e a pessoa não escuta, então resolvi deixar pra lá. E o Espírito Santo me mostrou que era isso. E aí ele me mostrando isso, voltou aquela pregação que eu tinha ouvido sobre o dialogar. E eu falei assim, entendi, então vamos lá, vamos mudar. Porque assim, ó, eu acredito que isso seja real para muitas pessoas. A gente tem mania de guardar, né, nem é mágoa, mas é coisa boba, a gente resolve se fechar, se calar, pra... Às vezes a gente acha que, depois que a gente começa a caminhar com Jesus, a gente acha que, talvez para não falar algo ruim, a gente acha melhor se fechar. E este não é o caminho. Então eu resolvi vir fazer esse vídeo porque eu tenho certeza que o Espírito Santo estava ministrando algo ao meu coração. Ele ministrou algo para mim, para me ensinar. E eu tenho certeza que isso vai falar com muitas pessoas. Porque por uma coisa simples, eu nem esperava, né, passar por isso. E era real, era ele falando. E sobre o tema da mensagem, eu gostaria de deixar uma passagem bíblica que está em Efésios, no capítulo 4, o 26 e o 27, que diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, assim, quão vigilante estamos sendo? Quão? Porque a gente acha que está fazendo tudo certo e às vezes não está. São coisas simples que podemos acabar deixando e dando legalidade para o adversário agir. E essa semana, agora, foram duas ministrações ao meu coração. A primeira foi do meu marido, que eu achei que eu ficando quieta, talvez ele visse que tinha algo que eu não gostasse, que eu não estava gostando, e tentasse mudar. Essa foi a primeira vez que ele me mostrou. E depois foi com uma minha melhor amiga. Pois é. A palavra foi ministrada para mim duas vezes, porque eu achei que talvez eu falando demais, eu tentando me expressar demais para ela, não estava dando certo. Então o que eu fiz? Eu, Thaís, estou contando de mim, tá? Eu resolvi me reservar. A mesma coisa que eu fiz da primeira vez, eu resolvi me reservar e deixar pra lá. Porém, eu comecei a ficar mal de novo, eu comecei a ficar pesada, eu comecei a sentir. Gente, é real, eu senti um peso aqui, e eu falei, eu precisei voltar a orar, eu falei assim, Senhor, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada, me mostra. E aí ele começou a trazer a imagem dela na minha mente. E aí ali eu comecei a entender que era a mesma coisa. O Espírito Santo estava ministrando para mim a mesma palavra, a falta de diálogo, que não é assim que se resolve as coisas. Então, sobre esse vídeo,
eu queria falar mesmo, a mensagem central aqui. Uma das brechas favoritas do inimigo é a falta de comunicação. Sem perceber, nós damos legalidade para que ele possa agir de uma forma sorrateira, que a gente nem mesmo perceba. De fato, é muito real isso. E a falta de diálogo, a falta de comunicação, acontece que a nossa mente começa a criar e nós começamos a imaginar coisas que nunca existiram. E nós começamos ainda a acreditar naquilo que a nossa mente está nos indagando a imaginar sobre o próximo, sobre uma situação que ela nem existe. E sobre isso, olha o que a Bíblia nos diz, lá em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando, como um leão, buscando a quem possa tragar. Gente, tá escrito na palavra isso de Deus. Então, assim, se nós não vigiarmos, se nós não prestarmos atenção, a gente deixa ele agir na nossa vida e é de forma da qual a gente menos espera e que a gente acha que tá tudo bem e não tá. Então, assim, ó, um conselho por alguém que passou por isso agora recentemente é prestar atenção ao que o Espírito Santo quer te ministrar, o que ele quer te falar. E se você perguntar, ele vai te mostrar, ele vai te responder de uma forma que você vai entender aonde você está errando, o que está de fato magoando. Porque nesses últimos tempos o que eu tenho aprendido é que ele é uma pessoa, ele é o nosso melhor amigo e ele fica feliz, ele se entristece, ele chora, ele ora pela gente, ele ora com a gente. Então, assim, é real. E se nós prestarmos atenção e formos entender de fato, a falta de diálogo tem um poder tão grande de destruir famílias, destruir relacionamentos, destruir casamentos, destruir a nossa comunicação com os nossos filhos, deixando eles como uma presa fácil para o inimigo. Tem o poder de destruir amizades que são amizades de Deus para a nossa vida. Então, assim, a falta de diálogo nos faz querermos ser os donos da razão, criarmos mensagens que não existem na nossa cabeça e o pior de tudo, acreditar naquilo que a nossa mente está formando. Então, assim, de fato, tudo isso mexeu muito comigo e que nós possamos, então, de fato, levar as nossas orações a Deus, que nós possamos, de fato, ser vigilantes o tempo todo e tentar entender o que Deus quer nos ensinar. Que nós possamos ter essa liberdade de conversar e entender o que o Espírito Santo quer nos mostrar, nos ministrar ao nosso coração, para que nós possamos não cair, não sermos enganados e cuidar daquilo de mais precioso que nós temos em nossas vidas, que é a nossa família, nossos filhos, nossas amizades que são presentes de Deus. Então, de fato, é uma coisa que precisamos observar e entender que a falta de comunicação, a falta de diálogo não vai nos levar a lugar nenhum. Então é preciso falar o que sentimos, é preciso entender o que o outro quer falar, certo? Para que não caímos, para que não demos brechas para que o inimigo destrua muitas coisas em nossas vidas. E eu também quero deixar uma passagem que está lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 19 e o 20, que diz: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, assim, um conselho busque respostas no próprio Deus. Estude a palavra, porque aqui na Bíblia a gente tem tudo, tem toda a direção para que a gente seja fiéis, sejam firmes, para que não sejamos enganados pelo nosso adversário. Pode parecer coisa simples, mas o meu pastor da igreja fala, e é verdade, o diabo ele não brinca de ser diabo, ele e a função dele é destruir, principalmente famílias, principalmente coisas que agregam ao reino de Deus. Então essa mensagem tocou muito em mim, eu espero que possa tocar a sua vida e te fazer enxergar que talvez o nosso nariz empinado, talvez querer ser o dono da razão, o dono da verdade, não vai nos levar a lugar nenhum, e muito pelo contrário, vai fazer a gente se distanciar de pessoas que nos amam, que nós amamos, por imaginações que não existem, e fazer com que a gente perca aquilo de mais precioso que Deus tem confiado em nossas mãos, que é a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Então essa mensagem é de coração, que aconteceu comigo, para vocês, para que vocês possam refletir assim como eu. Amém? E se essa mensagem falou com você, eu peço que você compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir esse testemunho e de fato ver, né? Parece coisa simples, mas não é.
Não é brincadeira, é um fato real, um acontecimento real. Então compartilha, deixa seu comentário aqui do que você achou. Um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau.